no vídeo de hoje tem mais uma programação de quarentena aqui, trancadinha no meu apartamento. Então, como eu não tô tatuando, e essa semana eu não desenhei porque eu tô produzindo uma série de materiais especiais pro pessoal que é inscrito aqui nos meus conteúdos. Então hoje eu vou fazer um tour pelos meus livros de arte e de desenho, vou apresentar eles pra vocês e eu espero que você curta. Então fica aí depois da vinheta. Eu queria te fazer um convite. O mercado de tatuagem ele já não é mais como ele era antigamente. Eu vejo que cada vez mais clientes percebem e valorizam o trabalho de tatuadores que se tornam referência pelo seu estilo autoral. Da mesma forma, cada vez mais tatuadores estão percebendo a importância de se renovar. E eu sempre tive a opinião que existem dois tipos de tatuadores, aqueles que copiam e os artistas. Eu nunca quis ser um tatuador que copia. A tatuagem é uma constância, a gente todo dia aprende alguma coisa nova, mesmo achando que sabe ou sabendo. Você tem uma outra visão de trabalho, como criar suas artes autorais. Eu acho super importante como que ele elabora o desenho autoral dele, de onde ele tira as referências. Ele explica de maneira muito didática, falando sobre arte, falando sobre desenho, pintura. E é nessa hora que infelizmente muitos congelam, porque acaba faltando algum conhecimento de base. E isso me incomoda, porque um mercado mais maduro é bom para todos nós. Pensando nisso, eu resolvi fazer uma série de 4 aulas gratuitas. Então eu quero te convidar para participar junto comigo dessa semana. Vai ser a Semana do Tatuador Autoral. Vai ser uma semana de estudos intensivos de materiais muito especiais que eu tô preparando para vocês gratuitamente. A primeira aula ela vai ao ar na segunda, dia 4 de maio. A segunda aula vai ao ar na quarta, dia 6 de maio. A terceira aula vai ao ar na sexta, dia 8 de maio. E a última aula vai ser no domingo, dia 10 de maio. As 3 primeiras aulas vão ficar disponíveis até o dia 10 de maio para você assistir. Só que a última eu vou fazer uma aula ao vivo, uma live exclusiva que não vai ser reprisada e não vai ficar no ar. Então você tem que se inscrever e anotar aí no seu calendário para você não perder. É nessa última aula que eu vou amarrar todas as pontas, fazer a conclusão de tudo que você estudou nas 3 anteriores. Então para participar gratuitamente, clica no botão aqui embaixo, se inscreve que é super rapidinho e eu vejo vocês na Semana do Tatuador Autoral. Valeu! Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo especial de programação de quarentena para vocês. Essa semana eu não desenhei nada, porque eu tô direto produzindo um conteúdo, na verdade vários conteúdos aqui para vocês que eu vou mostrar um pouco mais à frente, ainda não posso falar sobre isso, surpresas, coisas boas estão vindo aí, aguardem. Então eu aproveitei, como vocês já viram no título, para mostrar um pouco mais do meu ambiente, dos meus materiais. Então no último vídeo eu fiz um tour pelos meus quadros aqui, pela sala toda, pelas plantas, e hoje eu resolvi mostrar um pouquinho dos meus livros, que normalmente ficam aqui nessa prateleirinha que vocês às vezes veem, dependendo do ângulo que eu tô gravando aqui os vídeos, em cima do meu computador. E aí eu botei aqui, ó, na mesa a pilha, ó, a gata tá aqui, a outra gata aqui. Enfim, eu botei aqui nessas 2 pilhas aqui. Aí eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês agora esses livros que eu tenho relacionados a desenho, pintura, arte. Alguns mais legais que outros, mas eu vou falar um pouquinho sobre todos eles, bem uma passada geral mesmo. E aí fica até também como sugestão, algum desses vocês acharem mais interessantes, comenta aqui embaixo pra eu saber. De repente eu faço uma resenha completa. Eu tenho um deles, eu tenho uma resenha completa. Quando estiver mostrando eu vou falar sobre isso. Vou até de repente botar o link aqui, porque tem um que eu já fiz essa resenha, ele é muito bom. Mas o resto eu posso de repente fazer se for interessante pra vocês. Então me avisem, vamos lá? Então o primeiro é esse aqui, foi esse que eu já fiz a resenha completa. Ele é o livro Cor e Luz, tá? Color and Light, do James Gurney, aqui o nome dele. E esse livro, como eu falei, tem um vídeo completinho falando sobre ele, então eu vou deixar aqui o link. Eu vou dar uma passada rápida só para ele fazer parte aqui como menção. Ele é a bíblia mais completa que eu conheço sobre cor e luz na pintura, focado na pintura, focado na arte, mas serve para todo estudo que você quiser fazer sobre a relação entre as cores e a iluminação na sua arte, a observação a partir do comportamento
comportamento da luz no mundo real, e ele é muito técnico, assim, ele passa por uma série de exemplos de como a luz se comporta e dá exemplos nas próprias pinturas, nos próprios trabalhos dele. Então foi uma análise muito aprofundada dos tipos de sombra, da maneira como a luz reflete, das luzes que funcionam na atmosfera. Enfim, tem muita coisa bacana nesse livro. Eu recomendo ele fortemente para qualquer um que tenha vontade de estudar sobre iluminação e cor. Como eu falei, ele é focado em pintura, mas eu tiro muito disso para tudo que eu faço, especialmente para tatuagem, também me ajudou bastante. Só tem em inglês esse livro, ele não tem uma versão traduzida, tá? Mas, enfim, para quem consegue ler aí em inglês, vale bastante a pena. Então, esse é basicamente o meu livro de cabeceira, assim. Eu recomendo para todo artista que queira estudar sobre o assunto, e me ajuda muito. As pessoas sempre comentam da maneira como eu trabalho as cores nos meus projetos e tudo mais, e muito veio disso aqui, mas não só, né? Lógico que teve toda a minha experiência de vida e tudo que eu já absorvia antes, mas quando eu li esse livro aqui me ajudou bastante a colocar algumas coisas em perspectiva. E aí, dando sequência aqui no mesmo artista, tem esse outro livro dele aqui, que esse eu ainda não li. Ele tá aqui na minha lista, né? Tá aqui na minha prateleirinha para ser lido. É do mesmo cara, do James Gurney, então ele continua sendo na mesma vibe de ser muito técnico, com muitos exemplos nas obras dele, mas o foco aqui é criar imagens imaginativas, realistas, né, com uma cara de realista, só que a partir da imaginação. O trabalho dele ele tem uma parte do trabalho dele que são pinturas, enfim, é uma série, tem até um livro que ele fez sobre isso, de dinossauros interagindo com seres humanos como se fosse, né, no mundo, tá vendo aqui, assim, como se fosse parte, né, do dia a dia, parte da família e tal. E aí ele fala do processo dele de criar essas imagens de forma convincente. Ele trabalha inclusive para fazer render realista para revista científica de dinossauros e tal. Então, por exemplo, né, ele tem todo um processo de botar o modelo, botar a pessoa fantasiada, fazer um modelo, projetar a luz. Aqui no caso, é um exemplo, né? Fazer de fato todo o estudo da concepção da imagem para você depois trabalhar em cima aqui. Então, né, fala sobre todo esse processo de modelos, de roupas e fantasias, de iluminação, de como você buscar referências no mundo real de algo que você não consegue ver, né, que não existe, ou que você tem que imaginar, ou no caso aqui do dinossauro, né, que existiu há muito tempo, ou no caso aqui, sei lá, dessa criaturinha aqui, ele fala sobre, por exemplo, montar maquetes. Ele tem uma oficina onde ele cria, né, esses moldes, essas maquetes, para ele poder desenhar a partir da observação da luz que ele projeta nas maquetes, para ele poder escolher o melhor ângulo, enfim. Ele fala sobre todo esse processo de imaginar algo fantástico, algo surrealista aqui, e transpor isso para um desenho, né, tirar da sua cabeça através de paralelos que você faz, através de processos. E aí ele aborda, como sempre, como ele é muito técnico, diferentes maneiras de retratar isso, tipo, se você tem que fazer uma cena de planificada aqui, cortando a lateral de um prédio, ou se você tem que fazer um mapa, ou se você tem que fazer aqui, de cenas aéreas, enfim, de brinquedos, de tudo. Ele vai abordando diversas estruturas, né, de linguagem de imagem que você pode precisar fazer. Então aqui, por exemplo, sobre o caminho do olhar através dos pontos de interesse da imagem. Tudo isso pensando na criação de imagens imaginativas, imagens de coisas que não existem realmente, beleza? Então esse aqui é o Imaginative Realism do James Gurney, né? Realismo imaginativo do James Gurney. E aqui eu tenho um livrinho básico de imagens, né, de referências de Art Nouveau, como todo bom fã de neo-tradicional. É bem simplesinho, na verdade, ele nem é tão maneiro assim, mas tem umas coisas de padrão de florais que é interessante para quem curte, né, Muxa, Art Nouveau. Mais algumas referências variadas de como abordar esse tipo de padrão estético, né? Molduras, ornamentos de modo geral, joias. Então ele aborda uma variedade de objetos, superfícies, tipos de arte diferentes, né, que tragam a estética da Art Nouveau. E aí isso é basicamente um grande conjunto de referências, né? Ele tem um pouco de Muxa, mas é principalmente focado em padrões, em design
em design de moda, enfim, esse tipo de coisa, de joia, de objetos, e tem uma série de coisas, tem vitrais, tem até a parte de tipografia, de letra, tudo nessa estética aqui, então é bem interessante para expandir um pouco mais a partir do que a gente conhece principalmente, que é o trabalho do Mucha, né, que é o maior, o mais conhecido artista de Art Nouveau, e que é a cara do estilo, né, para quem pensa em Art Nouveau, pensa automaticamente no Mucha, que é esse cara aqui. O livro nem cabe aqui no direito no celular, no celular tá fixo aqui para eu poder mostrar melhor, mas então vou mostrando aqui. Esse é o Mucha, tem esse livrão dele aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, sem esbarrar muito. Eu sou muito fã do Mucha, muito fã do estilo Art Nouveau. Então esse é um livro que eu ganhei de presente e eu fiquei amarradão. Não podia ter sido um presente melhor, porque tem muito trabalho dele, muita referência, tem esboços, né? Tem tipo muita coisa. É lindo, é maravilhoso. Para quem é fã de Art Nouveau, eu acho que conhecer, ter muitas referências do trabalho do Mucha, cara, é um material de estudo fundamental em termos de estética clássica, né, dessa coisa de arranjos de florais, né, de musas, né, pin-ups com essa cara bem de musa antiga, né, bem retrô. O livro também tem uns outros trabalhos deles que são menos conhecidos, de telas, né, mais realistas, estudos de desenho, de pintura a óleo e tudo mais, e até umas partes de joia, que ele também trabalhava criando joias. Então tá muito ligado essa questão do Art Nouveau com joias, joalheria de modo geral, né, enfim, arquitetura, tudo, mas o foco principal são os desenhos, né, e as pinturas dele. Então, voltando aqui, tem uma obra muito completa, tá? Vale muito a pena. Então fica aí essa outra dica aqui. Esse é o Alphonse Mucha e é da editora Prestel. É um super livrão aqui, capa dura, grossão. E aqui entrando, né, em livros de arte de modo geral, eu tenho esse livrinho menor aqui que é de anatomia artística, que é basicamente também um guia de referências de estudos anatômicos. Então tem muitas poses, tá? Ele vai decompondo a anatomia, né, em rascunhos mais gestuais, mostrando mais ou menos o funcionamento da musculatura, né, dos ossos, da estrutura do corpo, para você entender o comportamento da anatomia da parte interna e aí poder representar melhor, né, quando você vai fazer o desenho. Então, para quem tem interesse nessa parte de corpo, né, de estrutura anatômica, ele é mais técnico porque ele aborda as juntas, os músculos, os ossos. Só que é interessante enquanto estética mesmo, a própria estética do desenho, do gestual que ele usa para mostrar essas figuras é muito bacana. Então é um livro mais para você dar uma folheada e entendendo mesmo como é que o corpo se comporta, né? Até diferentes exemplos aqui, no caso, né, pessoas mais obesas, como é que a estrutura, né, da gordura, assim, de camada de gordura se comporta através, né, em volta do corpo. Então tem uma série de exemplos interessantes, vale também bastante a pena como referência aqui, Anatomia Artística, Michel Lauricella. Beleza? Então esse é o livrinho aqui. E aí, seguindo a mesma linha, eu tenho esse outro aqui que é só de desenhos de mão. Eu sei que muita gente que desenha tem dificuldade. E aqui, ó, Drawing Dynamics Hands, desenhando mãos dinâmicas, do Bruce Hogarth. Então esse aqui, assim como o outro, é uma série de rascunhos e desenhos gestuais decompondo a estrutura anatômica aqui da mão, tá, em diversas poses, em diversos ângulos, para você entender como que funciona melhor a anatomia da mão e fazer um pouco mais sentido, né, na hora de criar. Fica um pouco mais fácil entender as dobras, entender os ângulos, a maneira de representar, né, e ele decompõe de uma forma muito fácil, assim, de você entender. Você acaba criando dentro da sua cabeça uma lógica melhor do mecanismo, né? Isso é uma máquina, tem um comportamento específico, né? O nosso corpo, a anatomia. Então é muito bom, muito bacana esse livro de referências aqui, Desenhando Mãos Dinâmicas. Tem esse outro livro aqui que é sobre pintura a óleo, e ele é mais básico, tá? É Oil Painting Secrets from a Master, por Linda Cateura, Segredos de Pintura a Óleo por um mestre, uma mestre, né? E na verdade ele não é super avançado, ele dá um panorama geral, assim. Na verdade ele é bem introdutório à pintura a óleo, ele mostra como funciona todo o processo, te ensina como são os processos tradicionais, fala um pouquinho dos materiais, fala um pouquinho da técnica, dá vários exemplos interessantes do comportamento das cores, das tintas e tudo mais.
mas ele é bem introdutório. Ainda assim é uma referência muito interessante, muito bacana para quem quer conhecer e começar a brincar aí com pintura a óleo. Tem bastantes exemplos bacanas, né? E vale a lida também. Então tem esse aqui de pintura a óleo, que eu gosto bastante também. E seguindo ainda aquela linha da anatomia, eu tenho esse livrão aqui, que é em francês, né? Anatomia para Artistas, da Sarah Simblet. Esse livro aqui eu comprei a única vez, né, que eu viajei para a Europa, e estava no Museu do Louvre, tem uma livraria lá, então esse livro me chamou a atenção, eu folhei. Apesar de estar em francês, e por isso eu nunca ter lido ele realmente, ele tem uma série de referências anatômicas, né, de fotografia e de modelos e de, enfim, desenhos anatômicos muito interessantes. Ele tem esses exemplos aqui com papel transparente, tá vendo, do modelo e da musculatura por cima, assim, é bem bacana. E ele traz esses exemplos, né, de tipo, muitos exemplos de fotografia para você ver o comportamento da musculatura, como se deforma a expressão e os ângulos do corpo e tal. Ele é sempre bastante completão, assim, nessa abordagem. Só que ele tem, pra mim, um defeito. Ele é sempre focado no corpo ideal, né? Aquele corpo do modelo sarado, né? Tipo, dos personagens que parecem heróis de quadrinho, né? Todos muito definidos, todos super bombados, assim. Então, nesse aspecto, eu acho que falta um pouco mais de naturalidade nele, né? Mas, assim, ele é muito completão, é muito interessante enquanto referência, ver a maneira como ele aborda a musculatura, enfim, tem bastante ideias de pose para você fazer, por exemplo, uma sessão de modelo vivo e estudar ao vivo, botar alguém para posar, que é muito mais interessante do que copiar de foto, né? Mas para quem quer posar ou para quem quer que alguém pose, também tem uma série de referências interessantes que levam, né, a anatomia a ser bem explorado, assim. Então fica aí mais um. Esse aqui é a Anatomia para Artistas, em francês esse. E por último tem esse aqui, que eu nunca li realmente, porque ele é muito básico. Esse aqui na verdade não é meu, eu tinha comprado pra uma ex-namorada e acabou ficando aqui em casa, que ela tava na época querendo aprender, treinar desenho, então eu escolhi pra ela um livro que dava uma base muito introdutória, né, de como abordar o processo de criação do desenho. Então, para quem aí estiver no processo inicial, tiver com vontade de começar a estudar os princípios básicos da construção do desenho, esse livro é bem interessante. Deixa eu ver aqui o nome dele. Aprenda a desenhar, guia completo, mais de 200 técnicas de desenho, dicas e lições. Então, como eu falei, ele é bem introdutório, ele aborda sempre, né, vários exemplos de observação, tá partindo do pressuposto daquela análise e decomposição do objeto em formas estruturais, né? Aquelas formas que você começa a decompor através do mais simples e vai esculpindo aqui através da geometrização das estruturas. Deixa eu pegar aqui uns exemplos bacanas. Né, por exemplo, da geometrização através de linhas simples, aí você vai passando a limpo e tal. Então, enfim, esse processo ele vai dando diversos exemplos de animais, de plantas, de paisagem, né, de, enfim, vários tipos de desenhos de animais, plantas, paisagem, figura humana, né, e técnicas de acabamento, técnica para fazer pelo, técnica para fazer sombra, para fazer textura, tudo bem básico, tudo bem introdutório para quem quer realmente começar a explorar desenho e não sabe por onde começar, não tem o básico da teoria de observação e construção através de uma observação mais técnica, porque ele é bem técnico, né? Ele não é um desenho tão livre, um desenho tão gestual, ele é um desenho mais preciso. Então fica aí essa dica: aprenda a desenhar, guia completo. Baguncinha, esses são os principais que ficam aqui na prateleira do lado do meu computador. Alguns que eu uso de vez em quando para dar uma lida quando eu quero lembrar de alguma coisa, e alguns outros que ainda pretendo ler, então por isso tá aqui, como se fosse minha lista de tarefas, né? Não tá adiantando muito, mas fica aqui para eu me mexer. São os que estão próximos aqui na lista para eu ler alguns, né? Enquanto todos os meus outros ficam aqui nessa prateleira. Mas aí tem outras coisas misturadas, tem de design, tem de quadrinho, tem de arte. E aí eu mostro pra vocês, quem sabe, em algum momento depois, beleza? Aqui tem uns pokémonzinhos que eu fiz quando eu era criança de Durepox. Eu devia ter uns 11 anos quando eu fiz isso.
Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo diferente, que tenha sido interessante conhecer um pouco dos meus materiais de estudo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar um gostei. Me fala se você quer saber um pouco mais sobre algum desses livros que eu mostro num vídeo futuramente, quem sabe, beleza? Então deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, porque são 5 vídeos por semana, tem coisa pra caramba, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.